Nossos queridos visitantes que estão aqui são bem-vindos à casa do Senhor. Queridos, é uma alegria poder estar com vocês nesta semana. Pretendemos hoje fazer o sermão mais curto de toda a semana, porque o tempo que temos ali para gravar é de 30 minutos somente. É um tempo, nós ainda não aprendemos a transferir, não é? Da máquina para o memory card. Então vamos orar e vamos iniciar o estudo desta noite pelo poder de Jesus. Oremos ao Senhor. Querido Pai que estás nos céus, na Tua presença estamos em busca da Tua graça. Suplicamos em nome de Jesus que o Senhor derrame o Espírito Santo sobre nós. Que o Senhor fale ao nosso coração neste momento através da Tua palavra, que nos ensine a Tua verdade. Em nome de Jesus. Amém. Podemos abrir a Bíblia, irmãos, em Apocalipse, capítulo 6. Ontem nós estudamos com vocês o capítulo 4 e o capítulo 5 de Apocalipse, sobre a sala do juízo, capítulo 4, e o livro do juízo, capítulo 5. Hoje nós vamos estudar sobre o abrir do livro selado com 7 selos. Quando Jesus recebeu o livro das mãos do Pai, Jesus começou lá no Santíssimo do Santuário Celestial a abrir os selos. Cada um dos selos representa uma fase no processo do juízo celestial, lá no Santuário Celestial, no Santíssimo, mantendo em mente de que Jesus Cristo é quem abre selo após selo, e Ele está no Santíssimo do Santuário Celestial. Capítulo 6, verso 1, diz que Ele está cercado pelos anjos querubins. Vamos ver então o capítulo 6, verso 1. E havendo o cordeiro aberto, um dos 7 selos, olhei e ouvi um dos 4 seres viventes que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco. E o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem e vê. E saiu outro cavalo, vermelho. E o que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matasse uns aos outros. E foi-lhe dado uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal, ao terceiro ser vivente, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto. E o que estava sobre ele, estava sentado, ele tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 seres viventes que dizia, uma medida de trigo por um dinheiro e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiqueis o azeite e o vinho. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal, ou 4º ser vivente, conforme diz a outra tradução. É o anjo querubim, não é? Que dizia, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhes dado o poder para matar a quarta parte da terra, com espada, com fome, e com peste, e com as feras da terra. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus, e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo, até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Nós lemos aqui os 5 selos. Os 4 primeiros selos são representados por 4 cavalos. Por que Deus representa os 4 primeiros selos com 4 cavalos? Qual é o simbolismo profético de cavalo? Porque a Bíblia explica a Bíblia. Abra sua Bíblia agora em Zacarias capítulo 10, verso 3. Zacarias capítulo 10, verso 3. Vai nos explicar o que significam cavalos na profecia. Zacarias, o penúltimo livro do Antigo Testamento, o capítulo 10 e o verso 3. Todos acharam? Penúltimo livro do Antigo Testamento, o capítulo 10 de Zacarias, verso 3. Contra os pastores se acendeu a minha ira, e castigarei os bodes,
mas o Senhor dos Exércitos visitará o seu rebanho, o rebanho de Deus, chamado de a casa de Judá, e os fará como o seu majestoso cavalo na peleja. Majestoso cavalo na peleja. O povo de Deus é comparado na profecia bíblica a um majestoso cavalo em batalha. Por que Deus usa a figura de 4 cavalos? Porque cavalos simbolizam o povo de Deus em batalha. Agora, por que, queridos, são 4 e não 3 ou 5? Porque são 7 selos, mas não são 7 cavalos. Sendo 7 selos, mas existem somente 4 cavalos. Por que 4, não 5 ou 3? Aí mesmo no livro de Zacarias, capítulo 6. Abra a sua Bíblia em Zacarias, capítulo 6. E aqui vai nos explicar o que significa o número 4. Por que 4? Capítulo 6, vamos ler então o verso 4. Verso 4 e 5. Todos acharam? E respondi e disse ao anjo que falava comigo: o que é isso, Senhor meu? Anteriormente, aqui do capítulo 6, verso 1 em diante, vou ler do verso 1 em diante. E outra vez levantei os meus olhos e olhei, e vi 4 carros que saíram dentre 2 montes, e estes montes eram montes de metal. No primeiro carro eram cavalos vermelhos, no segundo carro cavalos pretos, e no terceiro carro cavalos brancos, e no quarto carro cavalos grisalhos. 4 cavalos em Zacarias, 4 cavalos no Apocalipse. Agora, o que simbolizavam esses 4 cavalos no livro de Zacarias? Vai nos ajudar o símbolo, para entender o símbolo lá de Apocalipse. Aqui o verso 4 diz assim: e respondi e disse ao anjo que falava comigo: o que é isto, Senhor meu? Ou seja, o que são esses 4 cavalos? 4 cavalos com cores diferentes. E a resposta vem no verso 5. E o anjo respondeu e me disse: estes são os 4 ventos do céu. Estes 4 cavalos, cores diferentes, são os 4 ventos do céu. Os 4 ventos do céu nós entendemos como sendo norte, sul, leste, oeste. Norte, sul, leste, oeste. O número 4 representa a totalidade da terra. A totalidade dos habitantes da terra. A totalidade será julgada. No juízo celestial não escapa nenhum ser humano. Vivos e mortos serão julgados. De todas as religiões, de todas as igrejas, os que viveram antes de Cristo, os que viveram depois de Cristo, todos serão julgados no juízo celestial, para ver quem estará salvo, quem subirá ao céu, arrebatado pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo, e viverá no céu com nosso Senhor durante 1000 anos, e viverá na nova terra e no novo céu, depois dos 1000 anos. Portanto, este juízo celestial envolve todos os seres, todo o povo de Deus. Os cavalos representam um povo de Deus. O número 4 representa totalidade, norte, sul, leste e oeste. Todos serão julgados. Todos comparecerão perante o tribunal de Cristo. Agora, voltando, irmãos, para Apocalipse capítulo 6, nós percebemos que o primeiro cavalo é branco e representa o povo de Deus. O povo de Deus está presente no cavalo branco, o povo de Deus está presente no cavalo vermelho, Deus tem um povo presente no cavalo preto e Deus tem um povo presente no cavalo amarelo. Não existe nenhuma classe que está 100% perdida. Deus tem pessoas sinceras em todas as igrejas cristãs, em todas as religiões do mundo, seja budismo, islamismo, judaísmo ou hinduísmo. Deus tem pessoas sinceras em todas as religiões. Deus não julga de forma igual a todo mundo, porque Deus julga segundo o conhecimento e a luz que cada um tem. Mas Deus tem pessoas sinceras. Na Igreja Católica, na Igreja Batista, na Igreja Assembleia, na Igreja Universal, na Episcopal, na Luterana, Presbiteriana, no budismo, no judaísmo, no hinduísmo. Queridos, Deus julga todos. Por isso, estes 4 cavalos envolvem todos os filhos de Deus em todas as igrejas, em todas as religiões, nos 4 cantos da terra, norte, sul, leste e oeste.
Os cavalos representam um cavalo majestoso representa o povo de Deus. Agora, o julgamento começa pelo cavalo branco. O cavalo branco representa a igreja remanescente. Deus sempre teve uma igreja remanescente. A igreja remanescente não existe só no tempo do fim. Ela existia no tempo de Jesus, ela existia no tempo de Elias. Lembram-se vocês quando Elias pediu a morte? E Deus disse, não, Elias, Elias dizia, eu sou o único, Senhor. E Deus disse, não, você não é o único. Eu ainda tenho 7.000 que não dobraram seus joelhos a Baal. Então Deus tinha um remanescente no tempo de Elias, e Deus tem um remanescente hoje. Aí, o cavalo branco representa a igreja de Deus remanescente. Mas Deus também tem um povo no cavalo vermelho. Existe uma relação, irmãos, entre os 3 cavalos, branco, vermelho e preto, e as 3 mensagens angélicas. Quando eu estudei a lição da Escola Sabatina de 1989, quando nós gastamos 2 trimestres estudando a lição da Escola Sabatina sobre o Apocalipse, em 1989, eu aprendi ali onde dizia que as 3 mensagens angélicas estão relacionadas com os 3 primeiros cavalos. A primeira mensagem angélica se aplica ao povo de Deus remanescente. A segunda mensagem angélica se aplica às igrejas protestantes que rejeitaram a primeira mensagem angélica. Aquela segunda mensagem angélica que dizia caiu Babilônia, não se referia à igreja católica romana, mas se referia diretamente às igrejas protestantes que rejeitaram a primeira mensagem angélica. A terceira mensagem angélica é uma aplicação direta à igreja de Roma. Aquele que adorar a besta e receber o seu sinal. Então podem ver que a primeira mensagem angélica está relacionada ao povo remanescente, a segunda às igrejas protestantes e a terceira à igreja de Roma. Assim também, o primeiro cavalo branco, a igreja remanescente, o cavalo vermelho, as igrejas protestantes e o cavalo preto, a igreja romana. E o cavalo amarelo? As igrejas, ou seja, as religiões não cristãs. Todas as religiões pagãs, como o budismo, o hinduísmo, o islamismo, eles também são julgados, também passam em juízo, para ver quem dentre estes povos e estas religiões serão salvos. Muitos serão salvos também. Por isso, queridos, nós temos aqui no juízo celestial, lá no Santíssimo, Jesus Cristo abrindo selo após selo, começando com a igreja remanescente. O juízo começa pela casa de Deus. Mas não exclui pessoas e igrejas por completo. A igreja adventista não crê que somente os adventistas serão salvos. A igreja adventista crê que pessoas serão salvas de todas as religiões do mundo e de todas as igrejas cristãs. Portanto, Deus não faz discriminação e cada um é julgado segundo a luz que recebe. Aqui Jesus Cristo abre o 5º selo, irmãos. E o 5º selo é dos mártires. Não tem o 5º cavalo. Por que não tem o 5º cavalo? Isto quer dizer que os mártires do 5º selo, existem mártires não só no cavalo branco, mas existem mártires também no cavalo vermelho. Existem mártires também no cavalo preto. Vocês sabem que ao longo destes últimos anos, através da perseguição contra os cristãos, cristãos católicos estão morrendo como mártires, queimados. Protestantes estão morrendo como mártires. Adventistas também estão morrendo como mártires. Deus tem mártires em todas as igrejas cristãs. Por isso que o grupo dos mártires é o capítulo 5, aliás, é o selo número 5. Por que o 5º selo é o selo dos mártires? Porque a Bíblia diz, vamos ler agora detidamente o 5º selo, o verso 9. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus. Ou seja, aqueles que morreram como mártires, por amor do testemunho que deram.
E os mártires clamavam, né? Clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Até quando? Por que que os mártires clamam por juízo? Para que sejam julgados. Porque todos estavam sendo julgados, e eles não. Por que que o cavalo branco, o cavalo vermelho, todos eles estão sendo julgados e a nossa classe de mártires não está sendo julgada ainda? Vocês sabem que os mártires não começaram a ser julgados em 1844. Os mártires ainda não estão sendo julgados hoje. Por quê? Porque Deus diz que os mártires só serão julgados quando o número deles se completar. E o número dos mártires ainda não se completou. Está escrito aqui, vamos ver o verso 10 e 11. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que... Estão percebendo aí? Repousem, porque vocês não vão ser julgados agora. Repousem até que... Até quando? Até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Quando é que nós vamos ter mártires? Quando é que nós vamos ter um grande número de mártires? Quando for aprovado o decreto dominical. Quando for aprovado o decreto dominical, mundialmente, irmãos, alguns mártires derramarão seu sangue por amor a Jesus. Só que a morte dos mártires não diminui o número dos salvos. A morte dos mártires aumenta o número dos salvos. Porque quando morre um mártir, se convertem em 10, 15, 20, 30, 40, 50 pessoas. Pela morte de um mártir, dezenas de outros se convertem. Não diminui o número dos salvos. Mas depois que a porta da graça se fechar, nenhum mártir mais morrerá, porque o sangue deles estaria sendo derramado em vão, porque nenhuma pessoa vai se converter após a porta da graça se fechar. Então, o número dos mártires vai se completar, irmãos, antes da porta da graça se fechar. Já estamos presenciando na história atual mártires sendo mortos nos países, principalmente aqui na região da África e na região da Síria também. Nós temos relatórios de milhares de cristãos que estão sendo mortos. Só que não aparecem nos jornais do mundo. Isso fica escondido. Existe um site na internet que fala sobre os mártires, e ali você pode ler as estatísticas de quantos milhares morreram na última década, nos últimos 3 anos. Eles vão dando a estatística. São milhares. Mas o maior número de mártires ainda está para o futuro, após a aprovação do decreto dominical. Alguns morrerão. Mas haverá conversão da grande multidão. Então eles serão julgados. Agora, queridos, você chega no 6º selo. Você chega no 6º selo, que é o capítulo 6, verso 12. O 6º selo diz o quê? Vamos ler. E havendo aberto o 6º selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas que foram removidos dos seus lugares. A abertura do 6º selo, irmãos, ela é marcada por eventos catastróficos. Os céus vão ser agitados, sacudidos. A terra será sacudida por um grande tremor de terra. Ninguém precisa ficar questionando ou duvidando se o 6º selo foi aberto ou não, porque no momento em que o 6º selo for aberto, haverá um grande tremor de terra.
Há pessoas que perguntam: mas pastor, este grande tremor de terra do sexto selo não foi o terremoto de Lisboa de 1755? Aquele terremoto de Lisboa de 1755 ocorreu anunciando a chegada do juízo dos mortos, que foi em 1844. Na sequência veio o escurecimento do sol em 1780, anunciando a chegada do juízo que viria em 1844. Na sequência veio a lua em sangue, na sequência veio em 1833 a queda das estrelas. Mas qual era o grande acontecimento que estava justo na frente desses acontecimentos? O início do juízo em 1844, que os cristãos mileritas entendiam que seria a volta de Jesus. Eles entenderam que seria a volta de Jesus. Mas o que seria? O início do juízo celestial em 1844. Deus não iniciou o juízo dos mortos, irmãos, sem avisar. Foi avisado por terremotos, por escurecimento do sol, da lua e por queda das estrelas. Mas estes sinais, eles se repetem agora, antes de Deus iniciar o juízo dos vivos. Deus ainda não começou o juízo dos mártires, Deus ainda não começou o juízo dos vivos, porque Deus vai avisar. Quando chegar o momento do juízo dos vivos, Deus vai avisar. O selo do Deus vivo será o destaque no juízo dos vivos, e o sinal da besta será outro destaque no juízo dos vivos, porque todos os vivos na terra, todos os vivos, representados tanto pelo cavalo branco, pelo cavalo vermelho, pelo cavalo preto, pelo cavalo amarelo, todos os vivos na terra, de religiões cristãs ou religiões pagãs, eles serão forçados a tomar uma decisão, ao lado do sinal da besta ou ao lado do selo do Deus vivo. E a decisão que eles fizerem ao lado do selo do Deus vivo determina a salvação deles. E quem fizer a decisão pelo sinal da besta, isto determina a perdição deles. O selamento, irmãos, é julgamento. Na Bíblia, selar uma pessoa é determinar se ela está salva ou se ela está perdida. Quem estiver selado pelo selo do Deus vivo, não mais se perderá. Quem estiver selado pelo sinal da besta, não mais se salvará. Por isso o selamento não começou ainda, porque o decreto dominical não foi aprovado mundialmente. Mas será. Essa é a profecia bíblica, é assim que cremos. Então, mas o início do juízo dos vivos, irmãos, por ocasião do decreto dominical, não será no anonimato, às escondidas, no silêncio, em segredo. Não, Deus vai sacudir a terra com um grande tremor de terra, que todos espantados perguntarão: o que é isso? Nunca houve um tremor de terra como esse. E nós, os que estudamos a profecia, nós temos a resposta. Esse grande tremor de terra é o sinal de que o juízo dos vivos está chegando. Vai começar o selamento do povo de Deus e o selamento dos ímpios. Deus dará oportunidade para cada ser humano fazer uma decisão inteligente, racional, a favor dos mandamentos de Deus ou a favor dos mandamentos dos homens. Hoje nós temos milhares de pessoas que guardam o domingo, sinceramente, pensando que é o sábado. Pessoas estão morrendo guardando o domingo, pensando que estão guardando os mandamentos de Deus. Queridos, Deus não vai cobrar delas aquilo que elas não sabem. Elas não sabem. Deus julga pelo conhecimento que cada um tem. Porém, queridos, depois que sair o decreto dominical, o mundo todo fará uma decisão consciente a favor do sinal da besta ou a favor do selo do Deus vivo. Aí sim, queridos, não haverá desculpa para alguém continuar guardando o primeiro dia da semana, dizendo: eu não sabia. Porque quando sair o decreto dominical, ele sai dos Estados Unidos e se espalha pelo mundo todo, rapidamente. E então todos terão que fazer uma decisão consciente. A última
a última grande batalha, irmãos, é entre dois dias, sábado e domingo. Essa é a pedra de toque. O sábado verdadeiro e o sábado falso. Aquele que é chamado dia do Senhor e aquele que é chamado hoje, na sociedade religiosa de hoje, como o dia da família. O primeiro dia da família, o primeiro dia da semana está sendo exaltado como o dia da família. Mas o sábado é exaltado como o dia do Senhor. E Deus tem na terra um remanescente que vai brilhar pela obediência aos mandamentos de Deus. E que vai proclamar a mensagem do quarto anjo: sai dela, povo meu, e milhões vão se unir aos que guardam os mandamentos de Deus. E serão selados pelo selo do Deus vivo. Este é o sexto selo. O sexto selo começa com o tremor, o grande tremor de terra. Podem perceber aí o escurecimento do sol, tudo na sequência. Lembrem-se que no passado, o tempo que existiu entre o tremor de terra de Lisboa, 1755, e o escurecimento do sol em 1780, aí são quantos anos, irmãos? 25 anos, certo? 25 anos. Provavelmente quem assistiu uma coisa não assistiu a outra. O tempo 1780, quando o escurecimento do sol ocorreu, e a queda das estrelas em 1833, quantos anos entre 1780 e 1833? 53 anos. Provavelmente quem assistiu um não assistiu o outro. Mas agora, queridos, no tempo do juízo dos vivos, quem assistir um vai assistir o outro. Quem sentir os seus pés sendo abalados pelo tremor de terra, também vai ver o escurecimento do sol, a lua em sangue e a queda das estrelas, ilhas e montes se movendo dos seus lugares, e grandes ondas, tsunamis, fazendo com que as águas do mar invadam a terra e cubram as cidades litorâneas. Por isso os homens desmaiarão pelo bramido das ondas, pelo barulho do mar. Eles desmaiarão de terror, porque as águas vão invadir. Porque aqui diz, olha, o verso 14, capítulo 6, verso 14: o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Isso tem a ver com o mar. Ilhas desaparecerão e as águas vão invadir. Isso vai ocorrer durante o decreto dominical. Durante o decreto dominical, irmãos, a terra estará em crise econômica, em crise moral. A terra estará destroçada, estará destruída. Eles procurarão, através da santificação do domingo, alcançar as bênçãos do céu para resolver os problemas do mundo, achando que a santificação do domingo é uma tábua de salvação para resolver os problemas do mundo. Mas nós sabemos que não será. Por isso, aqueles que insistem em guardar o sábado serão acusados como os causadores das desgraças do mundo. Vejam que o capítulo 7 é a continuação do sexto selo, irmãos. O capítulo 7 é a continuação do sexto selo. O capítulo 7 começa dizendo: e depois destas coisas, vi 4 anjos, que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Quando é que apareceu esta cena do capítulo 7, verso 1? Dentro do sexto selo. Entendam que o capítulo 7 está dentro do contexto do sexto selo. Quando isso vai acontecer? Quando for aberto o sexto selo. Verso 2: e vi outro anjo subir da banda do sol nascente, que tinha o selo do Deus vivo. Quando é que o selo do Deus vivo aparece para ser aplicado? No contexto do sexto selo. Estão percebendo? Não aparece no primeiro, segundo, terceiro, no sexto selo. O selamento dos vivos é o juízo dos vivos. Aqui diz que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus. E ouviu o número dos assinalados,
E eram 144 mil assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Mas eram os únicos, os 144 mil? Não, porque aqui diz 144 mil. E no verso 9 diz o quê? Verso 9 diz, depois destas coisas, depois de ver o quê? O grupo dos 144 mil, o que João viu? Eis aqui uma grande multidão, não de 144 mil, agora a qual ninguém podia contar, de todas as nações, de todas as tribos, de todos os povos e línguas que estavam diante do trono de Deus, perante o Cordeiro, trajando vestidos brancos e com palmas nas suas mãos. E aqui diz no capítulo 7, vamos ler o verso 13. Verso 13. E um dos anciãos me falou, dizendo: estes aí que estão vestidos de vestidos brancos, quem são e de onde vieram? Estes que estão vestidos de vestidos brancos. Ele está falando dos 144 mil e está falando da multidão que ninguém podia contar. Ele está falando da totalidade dos salvos vivos. Quem são eles? E de onde vieram? Será que vieram da Idade Média? Será que vieram do Antigo Testamento? De onde vieram? Não, eles vieram da grande tribulação. A grande tribulação, a angústia qual nunca houve, não está no passado, irmãos. Ela está no futuro. Ela vai acontecer ainda. Ela começa com o decreto dominical e continua. E aí vem o fechamento da porta da graça. E essa grande angústia continua após o fechamento da porta da graça. Porque entendam que o decreto de morte, ele virá após o fechamento da porta da graça. Antes do fechamento da porta da graça tem o decreto dominical. Depois do fechamento da porta da graça virá o decreto de morte. Mas quando vier o decreto de morte contra os filhos de Deus, após o fechamento da porta da graça, nenhum filho de Deus morrerá. Amém, irmãos? Da mesma forma como o decreto de morte, o exemplo de decreto de morte que a Bíblia nos dá, a história se repete, não é? O exemplo que a Bíblia nos dá de decreto de morte, quando os filhos de Deus não morrem, só existe o decreto de morte, mas os filhos de Deus não morrem. Esse exemplo é tirado de onde? Lá do tempo de Assuero, cuja rainha e esposa era Esther. E o decreto de morte foi feito, marcado o dia e hora em que todos os judeus deveriam ser mortos, mas não morreu nenhum. Eles foram libertos. Assim também o decreto de morte contra o povo de Deus, selado pelo selo do Deus vivo, ele será aprovado após o fechamento da porta da graça, mas nenhum morrerá. Porque Miguel, o grande príncipe, se levanta para libertar o seu povo daquela grande angústia, qual nunca houve.